Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Hoje nós vamos começar, então, na página 49, onde fala análise sintática. Os dois capítulos anteriores contemplaram o estudo das classes morfológicas, né? Que são as 10 classes gramaticais que a gente estudou primeiro as classes variáveis, depois as classes invariáveis. Então, agora o foco está na análise sintática, que visa a considerar o funcionamento das palavras na frase dentro de um contexto. Portanto, analisar sintaticamente uma frase é separá-las nos elementos que a formam para verificar a relação lógica entre essas partes. Então, agora, a gente vai começar a estudar os sujeitos, os predicados, tudo isso já foi estudado ano passado, tá? O terceirão é uma revisão. Então, nós vamos lá na página 50. Nós vamos começar, então, com os termos essenciais da oração. Sujeito, tá? Então, sujeito parte da frase sobre o qual se informa algo. Então, o sujeito é sempre como se fosse o substantivo, lá na análise morfológica, tá? É sempre aquele sobre quem, né, se fala alguma coisa ou se faz alguma coisa. A informação dada sobre o sujeito se classifica como predicado. Então, depois a gente vai ver os predicados. O predicado é quase, dá para fazer uma associação como se fosse um adjetivo, ok? Então, vamos lá para os sujeitos. Sujeitos, nós temos sujeitos simples, sujeito composto, sujeito desinencial, elítico, contextual ou oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, ok? São esses os tipos de sujeitos que a gente vai ver. Então, sujeito simples, tá? O sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo, tá? Nós só temos um sujeito, tá? Então, eu falo assim, 2 é um número par. Qual é o sujeito? De quem está se falando? Do 2, né? Então, 2 aqui é o nosso sujeito. Bibiana saiu de casa, né? Quem é o sujeito? Bibiana. Então, sujeito simples é aquela oração formada por apenas um núcleo, apenas um sujeito, ok? Sujeito composto, formado por mais de um núcleo. Então, nós temos mais de um sujeito. Então, se eu falo assim, Bibiana e João saíram de casa pela manhã. Então, Bibiana e João são os sujeitos, tá? Então, Bibiana e João. Qual é o núcleo desse sujeito? Bibiana e João, ok? Então, olha aqui. Nós temos aqui, pais e filhos devem conversar sobre os mais diversos alunos. Qual é o sujeito? Pais e filhos, tá? Aqui nós temos faltaram ou faltou coragem e competência. Coragem e competência, aqui são os dois, é aquilo que está se falando algo. Então, que são os dois sujeitos, ok? Então, sujeito simples, apenas um núcleo, sujeito composto, 2. Sujeito desinencial é aquele representado por um sujeito que não está explícito, mas facilmente reconhecido pelo contexto ou pela desinência do verbo. Então, pelo dentro do contexto, que às vezes já apareceu anteriormente, a gente sabe de quem está falando, ou pelo verbo. Quando eu falo assim, conversamos muito sobre esse assunto. O conversamos dá a ideia que a gente sabe quem são os sujeitos, que somos nós, tá? Então, o sujeito desidencial, o sujeito oculto, né, é aquele que dentro de um contexto a gente consegue identificar de quem se está falando ou quem está falando. Sujeito indeterminado, então, ele é o contrário, né? Representado por uma estrutura linguística em que o verbo aparece na terceira pessoa do plural, sem referente expresso, ou quando um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação está na terceira pessoa do singular acompanhando se, índice de indeterminação do verbo, tá? Então, quando o verbo está na terceira pessoa, cortaram-me os cabelos. Quem? A gente não sabe. Quem cortaram meus cabelos? Ok? Então, quando ele está sendo indeterminado pelo verbo que aparece na terceira pessoa, né? Ou pela partícula pacificadora ali, o se. Ok? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, né? São verbos, oração formada apenas por predicado, a qual estrutura em torno de um verbo impessoal. Então, quando não aparece ali um sujeito, né? Nós só temos o predicado. Então, geralmente são os verbos que indicam o fenômeno da natureza, né? Nevou, choveu, trovejou. O verbo haver, no sentido de existir,
né? O verbo fazer no sentido de tempo transcorrido ou transcorrer. Verbos fazer, ser e estar, na marcação de tempo cronológico ou clima. Verbo ser na marcação de hora, distância e data, tá? Então, esses são os tipos de verbos inexistentes, tá? Quando não possui um sujeito dentro da frase, ok? Então, como eu falei, tudo isso é uma revisão, tá, gente? Tem muitos vídeos como é que me falta uma estrutura, um quadro para poder colocar exemplos, né? Vocês podem buscar mais videozinhos na internet que eles têm mais estruturas, né? Para vocês compreenderem melhor, ok? No próximo vídeo, então, eu vou explicar para vocês sobre os predicados, beleza?